Minhas queridas, meus prezados, o meu abração de gaúcho, de Passo Fundo, terra do Teixeirinha. Conheci o Teixeirinha, ele tinha um tiro-alvo nos trilhos, os trilhos passavam no meio da cidade de Passo Fundo. E eu estudava lá e passava todo dia ali. Morava na casa da Dona Alice, que Deus a tenha. Uma santinha. Era da mesma origem do Temer, libanesa. Pessoa extraordinária. Eu quero encontrar o Sérgio. Deve ser advogado aí pelo mundo hoje. Foi meu colega de escola. E aí a gente passava ali nos trilhos. E o Teixeirinha, ele tinha uma viola lascada. Pobreza danada, não conseguia nem como mais tocava violão e cantava, que era uma beleza. Aí deu um concurso no programa da Farroupilha em Porto Alegre, lá, um programa de gaúcho lá, e aí um ferroviário lá de Passo Fundo comprou um violão novo para ele, ele foi lá e ganhou o concurso. E aí a gente ficava ali no tiro ao alvo do Teixeirinha, ele cantando pra gente. Eu aprendi muitas canções com ele, eu também sou poeta e também sou violeiro e cantador, e às vezes a gente cantava junto. Saudade do Teixeirinha, que Deus o tenha. Mas eu tenho uma saudade enorme da Dona Alice. Sabe aquela mãe que não é a mãe da gente, mas que daí a gente fica, não sei se envergonhado, uma coisa muito engraçada. Porque a mãe é superior a todas as mães, mas aquela também tinha de ter o mesmo amor da gente de filho. Eu me lembro da Dona Alice com saudade. E às vezes eu extrapolo, porque o presidente do Brasil, os brasileiros de norte a sul, de leste a oeste. E eu sou isso. Eu quero bem demais os nordestinos, tenho uma admiração muito grande. A inteligência dos nordestinos, aquele repente deles. Quero bem demais o pantaneiro. O gaúcho, o carioca, então, nem sei falar. O carioca, eu me lembro da época em que a gente saía, naquela época não havia zona, não havia bota, era a zona. A gente saía da zona, meio erguido, da cerveja. Eu não fazia isso, eu só estou contando porque eu tinha os meus amigos que faziam. Mas aonde dava o sono, pegava o jornal, ou então tirava o paletó, a camisa, e fazia de travesseiro e ali mesmo dormia. Quando acordava, o sol estava alto, e ao redor da gente estavam ali os molequinhos engraxando sapato, e às vezes caía a carteira do bolso, aí o molequinho que achava, segurava ela, quando acordava, ele, minha moça, tá aqui o seu bocó com o dinheiro. Aí a pessoa tirava ali R$1.000 e dava para ele, ficava todo faceiro, aquele incentivo danado. Esse era o Rio de Janeiro no meu tempo. Tinha o Mangue lá também. O Mangue era a zona, uma rua inteira lá onde a gente ia passando nas portas, estavam ali as fotografias, e daí escolhia por fotografia e entrava lá. Esse é o Brasil do meu tempo. Não havia as universidades, onde as mulheres hoje são transformadas em vaso de descargas para cafajestes e parideiras universais para o sistema. Não havia, porque não havia escola transformada em bordel para ensinar a prostituição, a vadiagem, o cafajestismo e a marginalidade. Me contaram uma vez que o Conselho Tutelar e o Ministério,
a Promotoria de Infância e Juventude, junto com a Delegacia de Infância e Juventude, tinha organizado gangues entre crianças, meninas de 12, 14 anos, que iam para a escola. A mãe pensava que estava na escola, não estava. Então eles fazem um grupinho lá, de 5, 6 meninos, com 2 guri de 15 anos no máximo. Porque tem que estar na faixa aquela que não pode ser preso. E aí a menina pegava o bocó, tinha de ter um carrão. E aí iam para o motel, os motéis também fazem tudo parte da gangue. Chegava lá, aí pegava o quarto, e quando a menina estava nua lá dentro, ela primeiro ia no banheiro, porque todas elas têm celular. Aí comunicava o chefe dela lá, que estava no motel, estava quarto e tal. E daí, quando o sujeito estava nu com ela no quarto, chegava o conselho de menores. Isso acontece até agora mesmo. Nesse dia faz uns 3 anos que eu mesmo, quer dizer, o pessoal veio e me contou, não acreditei, eu fui junto. E é verdade, era verdade. Demos 2 batidas nisso aí. E daí uma pessoa, a vítima, veio e me contou, queria que eu fizesse alguma coisa por ele. Ele ficou sem o carro, sem o saldo de conta bancária e tudo, porque eu não podia sujar o nome e muito menos a esposa dele saber disso. Então, esse aí é o Brasil de hoje, cheio de leis, cheio de organizações sociais. E as meninas aí, e lá na terra do Sarney, eu estive lá dentro também. Os pais com as meninas, as filhas, de 9 anos para cima, oferecem para o turista, o estrangeiro que está lá, a R$20 programa, ao redor ali da mansão do Sarney. E vocês sabem o que eu vou fazer com o Sarney? Já está pronto aqui o decreto de prisão dele. Sarney, depois de tudo, ele é dono de todas as transportadoras do Nordeste. E agora ele está proibindo concorrência lá. Então tem outras transportadoras que fazem do Sul para o Nordeste e tal. Aí ele faz o seguinte, ele chama lá, olha, vocês podem entrar aqui no Nordeste, mas pode pegar tal região. A região que ele dá lá para os outros é aquela onde não tem como entrar lá, não tem estrada, não tem nada. Onde tem estrada, ele não serve para ninguém. São as transportadoras dele. José Sarney. Esse velhinho vai para a cadeia e eu não sei que dia vai sair de lá. Porque pela idade dele, acho que não sai mais. Inclusive, a organização dele está toda levantada. Se eu estou falando nas transportadoras, imagine o resto tudo. Estou sabendo de tudo. Mas tem mais uma coisa aqui que a nação precisa saber. Já está levantado tudo. Ele e o Jucá vão ter de dar conta para a nação aonde está 5 tonéis de diamante que foram retirados por ele e o Jucá da Caixa Econômica Federal. Os geólogos e garimpeiros que sabiam disso, a maior parte foram mortos, mas sobrou 2. E esses 2, então, foram ouvidos já, eles estão fora do Brasil e estão sob segurança nossa. E o José Sarney, então, vai ter de dizer onde é que estão. Já imaginou? São 5 tonéis de diamante. E o pessoal da Caixa Econômica vai também dizer aonde que vai. Já imaginou 5 tonéis de diamante? O Bolsonaro não precisava estar emitindo 606 bilhões de reais frio. Se ele tivesse 5 tonéis de diamante aí, com 1/3 de um tonel desses aí no mercado, já ia fazer esse dinheiro. E não precisava estar vendendo os nossos portos aí, essas coisas, tudo que ele estava ameaçando de vender. Que não vai fazer, porque não é presidente coisa nenhuma, ele vai ir para a cadeia antes de fazer esse estrago no país. Este é o Brasil de hoje. E esse Brasil de hoje está no meu colo para mim transformar ele de volta no Brasil de ontem. É claro que não é um retrocesso. É em cima de hombridade, de honradez, de caráter, da família, do pátrio poder, da organização social e de uma nação
constitucionalmente organizada. Não vamos ter absolutamente nada com a vida particular das pessoas. Principalmente com as mulheres, que agora a era do homem está se acabando. Já está imperando o tempo da mulher. Então a gente tem de estar muito bonzinho na frente delas. São elas que vamos mandar. E eu sempre tive a mulher como a deusa da criação. É a fonte da vida. E agora a natureza corrigiu essa distorção da vertical do desenvolvimento evolutivo, colocando a mulher no lugar que é dela. Ela é a deusa da criação. Como é que vai estar sob a batuta do homem que sai do ventre dela? E eu sou homem, eu digo isso porque eu vivo essa situação de homem. Nós homens não prestamos para nada, não somos nada. Por isso, já de tempo, a ciência concluiu que atrás dos grandes homens existem as grandes mulheres. E é verdade. Eu tenho atrás de mim grandes mulheres. A minha esposa e um grupo de mulheres extraordinárias que estão comigo. Então, quando a gente fala em termos de recuperação moral da sociedade, a gente tem de ser profundo e abrangente. Agora, que fique bem claro, sem censura na vida e na conduta de ninguém. Cada pessoa, pela Constituição nossa, é absoluta e soberana de consciência para fazer da vida dela o que ela quiser. Agora, eu, como magistrado supremo da nação, eu tenho a espinhosa responsabilidade de ser a fachada da nação, a cara do povo brasileiro. E a cara do povo brasileiro tem de ser de uma nação alicerçada sobre o ente conjugal, que nos países árabes é de um homem e até 5 mulheres. Nós aqui é um homem e uma mulher. O fato de hoje os casamentos não estarem durando não é que tenha havido uma modificação de determinante moral na sociedade. É a Terra que está promovendo essa reconstrução psíquica, não só na espécie humana, mas até nos insetos. A ciência calcula que num prazo máximo de 25 a 30 anos, isso já está solucionado. Então vão voltar os casamentos de 50 anos, de 60 anos. O casamento do meu pai e da minha mãe foi de 64 anos. Se acabou quando ela faleceu e ele não aguentou a saudade, ele falava isso todo dia, faleceu 4 anos depois. Mas isso aí não é a regra. Agora é cheia de exceção. Quando os judeus colocaram isso para Jesus, olha, o casamento segundo Moisés é eterno. Mas depois ele viu que isso não funcionava, então daí ele estabeleceu o divórcio nos casos de incompatibilidade entre homem e mulher. Aí Jesus disse, de fato, a natureza do ser humano tem de ter essa exceção. Agora, o princípio da vida inteligente não é assim. As gerações têm de ter uma origem, e essa origem tem de ser em um pai e uma mãe. A minha família, por exemplo, são 3 mães e 3 pais, porque as minhas 2 ex-esposas casaram de novo, e eu tenho tanto amor
por elas quanto pelos maridos delas. E as minhas filhas, os meus netos, tudo, chamam de pai e de avô, 3 avôs, 3 pais. Então não quer dizer que eles não tenham uma origem. Eu tenho 6 filhos, 4 com a primeira esposa e 2 com a segunda. Eles têm uma origem. Então isso aí, se eu tive de fazer assim, a nação inteira também está coberta pela mesma faculdade. Agora, a estrutura institucional do país tem de ser rígida. Tem de estabelecer o casamento, tem de estabelecer o ente familiar, o ente conjugal. Então, nós temos de modificar tudo que foi criado, que já está neste ato aqui. Este ato interventorial, constituinte, eu já coloquei a mão nisso aqui. Acabando com tudo, conselho tutelar, acabando com cota para negro, acabando com estatuto da igualdade racial, acabando com tudo isso aí. Isso tudo é invenção do diabo para transformar a humanidade nesse contexto que está aí e que não tem definição hoje dentro das ciências humanas. Então, muita coisa já está modificado, que eu estou começando a anunciar agora. Mas daqui para frente, todos os dias, eu tenho de colocar para a nação o que eu estou fazendo, porque é o povo no poder. E se eu não for exatamente o que é o povo, eu sou instituído. Eu não tenho mandato. Não precisa ninguém fazer um impeachment contra mim. Simplesmente como o povo, no procedimento interventorial, chegou à reunião constituinte, que me instituiu o presidente constituinte do Brasil, pode também, nessa mesma reunião, me desinstituir e instituir outro. E eu penso que, no final desta jornada, esse sistema seja o sistema político do Brasil, acabando com os mandatários, acabando com os presidentes e estabelecendo o peão do povo. Eu abrindo essa era, que me sinto muito honrado e com uma gratidão enorme pela minha nação. De eu ser o primeiro, porque o primeiro é aquele que gozou da confiança da nação naquilo que ela não tinha ainda um antecedente. Então vocês não imaginam isso, o valor que tem para mim, que vai ter para a minha geração pelos séculos afora. Então eu dizer apenas muito obrigado e dizer para vocês que o meu maior prazer é abraçar todo mundo, todos os dias, é muito pouco. Mas nesse momento eu digo, um beijão no coração de cada uma e de cada um. Meu abração bem apertado. E que Deus nos ilumine a todos. Muito obrigado.